Antes de ler o texto, eu gostaria de orar, porque sexta-feira tivemos eventos tão adversos no nosso estado, na nossa cidade, na nossa região. Sei que agora, nesse momento, pessoas estão desassistidas, sofrendo, e o nosso papel como povo de Deus é clamar e se colocar à disposição. Brincava com os irmãos aqui, presbíteros, na minha casa eu estou sem luz, sem internet, água de canequinha desde sexta-feira à tarde, irmãos. Sexta-feira à tarde. Então, por favor, um pouco de misericórdia na fala do presbítero nesta manhã. Enfim, voltei na terça à noite, quarta e quinta trabalhei, sexta, essa tempestade que assolou aqui nossa região. Mas vamos mesmo assentados ter esse tempo de oração e de intercessão. Senhor, em nome de Jesus, somos o teu povo, reunidos nesta manhã, para fazer aquilo para o qual o Senhor mesmo nos vocacionou, para o louvor da glória do teu nome, para sermos, Senhor, anúncio entre as nações do evangelho bendito do Senhor, através da expressão intensa do teu povo em santo culto e adoração. E nesta hora única para nós, como povo do Senhor, queremos levantar juntos, um clamor e uma intercessão por todos aqueles que foram afetados pela tempestade da sexta-feira à tarde, Senhor. Sabemos que há regiões da nossa cidade ainda sem energia, sem água, pessoas morreram, Senhor. Enfim, muitos prejuízos. Por isso eu rogo a Ti que o Senhor venha minimizar o sofrimento, minimizar as perdas e nos colocar à disposição daqueles que estão necessitados nessa hora. Sensibiliza o nosso coração, Senhor, para estarmos disponíveis, dispostos a servir aqueles que estão necessitados nessa hora. Eu rogo, Senhor, que o Senhor abrevie esse tempo de restrição, que o Senhor abrevie esse tempo de sofrimento e que a normalidade possa ser restabelecida o mais breve possível. Mas trazemos também, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor preservou-nos, cuidou de nós, nada de mal aconteceu conosco. As notícias que tivemos é que na nossa igreja os nossos irmãos estão todos bem. Louvado seja o Senhor por isso. E agora, Pai Santo, mais uma vez, a nossa esperança, ela é renovada, porque a Tua palavra será lida, Tua palavra será pregada. A certeza que temos no nosso coração é que o Senhor, mais uma vez, falará aos nossos corações, pois é o Senhor dos céus, pela Tua palavra, mediado pelo Teu Santo Espírito, é que traz ensino à Tua igreja. E nós cremos e temos convicção disso, Senhor. Por isso nós rogamos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. E a minha oração é que o Senhor dê clareza para que eu possa expor as Sagradas Escrituras. Que o Senhor abra a mente e o coração dos meus irmãos, para que juntos possamos ser edificados pelo bendito Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos a Ti por um dia tão lindo que o Senhor nos deu. Um dia que podemos celebrar a morte do Senhor, anunciar a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Falava esses dias no nosso pequeno grupo que a Luciane daqui a uns dias vai ter que falar um amém alto na minha oração, sabe, irmãos? Já estou ficando meio velho e orações longas. Então, se vocês ouvirem a Luciane falando amém, baixão, é porque eu tenho que encerrar a minha fala. Então é isso, a gente vai ficando velho, as nossas orações vão ficando mais longas. Então, a Luciane está liberada para falar aquele amém. E eu brinco com ela, porque na nossa igreja havia um irmão muito querido. Nas nossas reuniões de oração, a oração dele não tinha fim. Então a esposa dele falava, amém, irmão João, contei o milagre já, amém, irmão João. Então, dona Luciane está aí liberada para falar amém, bastião. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos expondo a 1 Timóteo,
uma série expositiva dessa epístola, serão 1 Timóteo e 2 Timóteo, um texto riquíssimo, um texto profundo, um texto sensível, um texto onde nós ouvimos de maneira intensa um coração de um pastor, o coração de um teólogo, o coração de um homem de Deus que dedicou a sua vida ao cuidado da igreja, as suas preocupações com o tempo presente, as suas preocupações com o futuro da igreja, as suas preocupações eram tantos, e nós percebemos tudo isso quando lemos as suas cartas pastorais. Um pastor, um homem de Deus, consciente da sua missão, consciente da sua vocação, com o coração voltado para o cuidado do seu rebanho. E é isso que nós ouvimos quando nós lemos as epístolas pastorais, nesta série tão intrigante, tão instigante para nós, antifrágil, né? Essa capacidade que o povo de Deus tem, se valendo desse conceito, do povo de Deus tem, de se adaptar às situações mais adversas, às mais difíceis. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos vocaciona em tempos difíceis a nós vivermos a integralidade da fé cristã. E é isso que nós temos pregado, que o pastor tem pregado domingo após domingo. E o tema que me foi proposto nesta manhã é o Evangelho e o materialismo. Para tanto, nós vamos ler 1 Timóteo 6, de 3 a 10. 1 Timóteo 6, versículos de 3 a 10. Vamos lá? Os irmãos me perdoem também, não tem a projeção. Como eu disse, em casa não tinha energia elétrica. Quase fiz como o Jonathan Edwards, uma velhinha escrevendo a mensagem. Mas enfim, vamos lá. Se alguém ensina falsas doutrinas, e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida. Entre aqueles que têm a mente corrompida e que são o quê? Privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha as palavras duras do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, e que são privados da verdade, privados da verdade. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isto satisfeitos. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O apóstolo aqui crava uma palavra de sabedoria, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos juntos? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não é ditado popular, meus irmãos.
É 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro e desviarem-se da fé, e se atormentaram com muitos tormentos. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo novamente adverte a igreja sobre os perigos do falso ensino. Os perigos do falso ensino. Das meias verdades. Daquilo que não está fundamentado de maneira clara nas Sagradas Escrituras. E do cuidado que os crentes têm que ter com os falsos mestres. O cuidado. Nós temos que ter uma atenção muito grande para aquilo que nós ouvimos, para aquilo que nós lemos. Nós temos que cuidar do nosso coração, nos diz Paulo. Paulo já enfrentava esses problemas em muitas igrejas e adverte a Timóteo sobre os males decorrentes disso nas comunidades cristãs, os males decorrentes do falso ensino, dos perigos do falso ensino, da importância de guiarmos a nossa vida na palavra de Deus, no correto entendimento das verdades bíblicas, o perigo do falso ensino. Por isso a nossa gratidão a Deus, por homens e mulheres que se dedicam, que se afadigam em produzir conteúdo teológico de boa qualidade para nós. A nossa alegria quando vemos a nossa editora, a Cultura Cristã, produzindo material teológico de boa qualidade. É uma alegria para nós, porque nós sabemos dos efeitos benditos do ensino correto. Em contrapartida, os malefícios do falso ensino. De maneira semelhante, meus irmãos, nós também enfrentamos isso, o falso ensino em nossas igrejas. Nós enfrentamos isso. Não era uma realidade somente para os dias de Timóteo e do apóstolo Paulo. A preocupação do seu coração para aquele presente tempo se projeta para o futuro e chega até nós. Nós sabemos que nós enfrentamos hoje o falso ensino em nossas igrejas. E isso, meus irmãos, potencializado pelo enorme alcance das redes sociais. Porque eu vivi num tempo que a gente ia à biblioteca buscar um livro. Os mais antigos fizeram isso também. Eu sou de um tempo que eu pegava o cometão ali na rodoviária e ia para São Paulo, pegava o metrô, ia lá na Avenida Liberdade, ia na Editora Vida, ia na nossa editora buscar conteúdo teológico. A gente tinha que gastar sola de sapato. Eu era da área da música naquela época, já fiz isso, viu, irmãos? A gente ia renovar o nosso repertório comprando os long plays do Vencedores por Cristo. Estou entregando a minha idade, né? Mas enfim, hoje não. Hoje nós temos isso ao toque da nossa mão, ao alcance da nossa mão. E infelizmente, meus irmãos, pela forma ingênua, me perdoem, pela forma ingênua com que muitos crentes aceitam esses ensinos que são consumidos nas redes sociais. Cuidado com aquilo que vocês ouvem, cuidado com aquilo que vocês leem, cuidado com as fontes que vocês têm buscado respostas às suas questões. Precisamos dos corretos filtros da doutrina cristã, para tudo que ouvimos e para tudo que lemos. A forma como o apóstolo Paulo quer cuidar da igreja é orientando-a a se manter fiel ao Evangelho de Jesus Cristo e à sua vocação enquanto discípulos. Esta é a forma que o apóstolo Paulo estabelece como método para cuidar da igreja, orientando-a a se manter fiel. Porque é isso que nós somos enquanto povo da aliança.
uma presença fiel no mundo. Paulo aborda, portanto, o perigo das riquezas, tema da nossa mensagem, o materialismo, que em nossos dias se consolidou num estilo de vida egocêntrico e materialista. É aquela musiquinha do Kiko Zambianti que eu já brinquei com vocês aqui. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. De tal forma que a pergunta que temos que responder nesse momento é, diante do texto que lemos, quais os princípios de uma vida cristã genuína? Quais são os princípios que devem reger, guiar, fundamentar uma vida cristã genuína? Porque eu tenho plena convicção que o desejo de cada um de vocês nesta manhã é viver a vida cristã de tal forma que ela se expresse de maneira pura diante de Deus, que ela seja genuína, que ela seja verdadeira, que ela seja intensa, que ela manifeste de maneira inequívoca as marcas do discipulado cristão. E a resposta a essa pergunta, meus irmãos, guiará a nossa exposição nesta manhã. Quais os princípios de uma vida cristã genuína? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz e nos desafia a responder nessa hora. E eu começo a exposição do texto fazendo outra questão, outro questionamento. Quais são as bases da vida cristã? Quais são os fundamentos da nossa vida como discípulos? O evangelho e o materialismo. Em que temos fundamentado o nosso coração, guiado os nossos desejos? O apóstolo Paulo então apresenta duas perspectivas fundamentais aqui. Duas perspectivas fundamentais. E a primeira delas é a perspectiva normativa. Normativa. Paulo afirma que a vida cristã autêntica, é orientada pela sã doutrina de nosso Senhor Jesus. Versículo 3. Isto é, o Evangelho. Cuidado, diz Paulo, com aqueles que ensinam falsas doutrinas. Cuidado. Mas Paulo apresenta então essa perspectiva normativa, a revelação especial, a palavra de Deus, o evangelho bendito do nosso Senhor. Então é essa perspectiva que deve nortear o nosso entendimento. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, a perspectiva da revelação de Deus. E me perdoem a franqueza aqui, meus irmãos. Me perdoem a franqueza. Não é a forma que você entende. Não é a forma que você pensa. Não é a forma que você acha. Não é. Não é. Não é. A palavra de Deus, a revelação, a sã doutrina que o apóstolo Paulo afirma, é a sabedoria dada pelo Espírito Santo à sua igreja para compreender corretamente a palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma comunidade hermenêutica. A tradição da igreja é a igreja durante séculos. Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, labutando, estudando, produziram doutrinas maravilhosas. Mas não é aquilo que nós pensamos. Não é eu ler e falar assim, eu não concordo. Não é isso. Não é isso. Paulo vai falar mais para frente que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a perspectiva normativa, a sabedoria que o Senhor concedeu à igreja
para enfrentar os desafios do presente tempo e interpretar a Bíblia de maneira correta. Não o que eu penso, não o que eu acho ou deixo de achar. Não é isso, meus irmãos. Nós, como presbiterianos, temos esse tesouro em nossas mãos. Esse tesouro em nossas mãos. Os nossos documentos confessionais que citamos hoje em nossa liturgia. As nossas dúvidas devem ser dirimidas à luz dos nossos documentos confessionais. Me espanta às vezes, meus irmãos, me perdoem a franqueza, me espanta às vezes questionamento de irmãos sobre dúvidas que estão claras na nossa confissão e nos nossos catecismos. Claro. Então Paulo nos orienta nessa perspectiva. A base da vida cristã é fundamentada numa perspectiva normativa. A nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, interpretada pela sabedoria de quem? Da igreja. Vou me alongar nesse ponto. Temos uma dúvida teológica em nossa igreja. Surgiu uma dúvida. O conselho se reúne. Falamos assim, não temos sabedoria para dirimi-la. Não temos sabedoria. O conselho encaminha a dúvida para quem? Para o presbitério. O presbitério se reúne e fala assim, os pastores e presbíteros falam, não temos condições. Não temos condições. Encaminha para quem? Supremo Concílio. Nós temos uma comissão permanente de doutrina e fé. Os homens mais preparados da nossa denominação, sábios, pessoas do calibre de Augusto Nicodemos, que está deixando a nossa denominação indo para os Estados Unidos, viver o seu último período ministerial. E lá, meus irmãos, na sabedoria daqueles irmãos, depois reunidos em Supremo Concílio, é que iremos avaliar essa dúvida. Percebem o método? Por isso que o apóstolo Pedro afirma, não provém de particular elucidação. Por isso, cuidado. Cuidado, é isso que o apóstolo Paulo diz. Cuidado. A norma é a revelação bíblica, a palavra de Deus. E a sua hermenêutica foi a capacidade que o Espírito Santo deu à igreja de compreender essas verdades. Compreender. Para nós hoje é simples. Jesus Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. 500 anos de reflexão da igreja. O Concílio da Calcedônia pacifica essa questão. Quantos anos de reflexão, meus irmãos? Quantos anos? 500 anos. Não é uma tarde lendo um versículo e falando assim, não concordo. Não concordo. Não é num dia de final de tarde lendo e falando assim, não acho certo. Não é. 500 anos. E esses homens, meus irmãos, é aquilo que o escritor de Hebreus afirma. Aquela nuvem de testemunhas. Homens dos quais o mundo não fora digno. Foram esses homens que produziram esses conteúdos doutrinários. Nós nos aproximamos desses conteúdos com temor e tremor. Temor e tremor. Calma. Perspectiva normativa. Mas Paulo não alivia. A perspectiva existencial. O conhecimento de Deus é verdadeiro quando ele é manifestado de maneira objetiva na vida do crente. Isto é, segundo a piedade. A revelação guia, nos orienta a vivermos de maneira objetiva os valores do reino de Deus. E o apóstolo Paulo fala que isso se dá segundo a piedade. Mais uma pergunta. E o que é piedade para o apóstolo Paulo? O que é piedade para nós? A sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a piedade. A piedade, meus irmãos, para o apóstolo Paulo, é o exercício do amor. É o exercício do amor. Não abstração, não conceituação, não algo inanimado, mas algo real. Se evidencia da seguinte forma: o amor que dedicamos a Deus, nos ensina Paulo. O prazer que temos de estar em comunhão com Deus. Então, piedade é o quê? É o amor que dedicamos a Deus. O prazer que temos de estar em comunhão com Deus.
o prazer que temos. Por que nós oramos? Por que você ora? Porque você tem prazer em estar na presença de Deus. Porque ninguém conhece você melhor que o Senhor. Porque você precisa estar na presença de Deus. É por isso que você ora. De estar em comunhão com Deus. De cultuar o Deus da nossa salvação. Isso é piedade. Da reverente obediência à sua palavra. Reverente obediência à tua palavra. Essa reverência, os irmãos entendem muito bem o que significa. Nós sabemos quem o Senhor é. Consciência do Deus Criador de todas as coisas e da nossa pequenez diante dEle. Piedade é o amor que dedicamos a Ele. Mas também piedade é o amor que dedicamos ao nosso semelhante. No cuidado diaconal com os irmãos. E a pergunta, depois de um tempo tão difícil que vivemos agora, desde sexta-feira, como eu posso me sentir bem se o meu semelhante sofre? Essa pergunta que emana segundo a piedade. É isso que o apóstolo Paulo está nos orientando. Não é um conhecimento, uma ortodoxia desconectada da vida, mas é um conhecimento, uma ortodoxia conectada com a vida. E a pergunta é, como eu posso me sentir bem, completo, se o meu semelhante sofre? Como posso? E pensamos sempre no aspecto material. Eu sei disso. Sou assim também. Quero aplicar esse princípio. Batismo, ceia, nos alegramos tanto. O pastor não se cabe de alegria. Todas as vezes que ele anuncia batismos nas nossas reuniões do conselho, alegria, porque eu acho que esse é a bênção que o Senhor concede na vida de um pastor. É ele batizar pessoas. Saber que o evangelho pregado encontrou guarido no coração e uma resposta positiva à exposição da mensagem. Mas quando batizamos nossas crianças, vocês se recordam da promessa que fazemos? Vocês se recordam? Qual é a promessa que fazemos? Qual é a promessa, meus irmãos? Que nós estaríamos juntos com os pais da criança no cuidado. Qual tem sido a nossa reação para os filhos desviados da nossa igreja? Qual tem sido? Quando ouvimos a notícia, tal irmão se desviou. Qual é a nossa resposta? O amor que dedicamos ao nosso semelhante. Compartilhava com os irmãos que nós temos duas respostas só aos nossos filhos que estão desviados. É oração e choro. Qual é a nossa resposta aos filhos da nossa comunidade que estão distantes? Oração e choro. Aos filhos que estão aqui, nos dando tanta alegria. Oração e gratidão. Oração e gratidão, porque estão no caminho do Senhor. Mas aqueles que estão desviados, qual é a nossa atitude? Falar dos defeitos? Falar das razões? Não. O amor que dedicamos ao nosso semelhante, o cuidado diaconal para com os irmãos, é orar pelos filhos desviados e chorar até que o Senhor os restaure. Isto é segundo a piedade. Percebam a profundidade do ensino do apóstolo Paulo. Percebam isso. Também se expressa na forma humilde e dependente que nos colocamos diante de Deus e diante dos homens. É a forma como nos colocamos diante de Deus e diante dos homens em humildade. Se temos por graça e misericórdia de Deus. Se fazemos por graça e misericórdia de Deus.
Se tivemos privilégios, foi graça e misericórdia de Deus. Se fomos exitosos na nossa caminhada, foi graça e misericórdia de Deus. Graça e misericórdia de Deus. Às vezes, meus irmãos, com tristeza, naquelas sextas-feiras frias, meia tristes que todos nós temos, depois de uma semana intensa, vem à nossa memória os nossos amigos de mocidade. O reverendo Alexandre está aqui conosco, por isso que me veio esse momento nostálgico. Lembramos dos nossos amigos, irmãos de mocidade, que não estão mais na igreja, que não estão mais, que se desviaram, para nossa tristeza. E às vezes que o nosso coração duro quer arrumar justificativas para isso. E pelo fato de nós estarmos, nós só estamos aqui, e eu, da minha geração, só estou aqui nesse domingo expondo a palavra de Deus, por graça e misericórdia de Deus. Humilde diante de Deus, dependente de Deus e diante dos homens. Isso para o apóstolo Paulo é o quê? Segundo a piedade. O amor que dedicamos a Deus, o amor que dedicamos ao nosso semelhante, a forma como nos portamos diante da vida. Não tem como ter orgulho, meus irmãos. O pastor gosta de citar C.S. Lewis, e a gente tem que fazer isso mesmo. Lewis nos diz que no final, a gente vai perceber que tudo foi graça de Deus. Tudo foi graça de Deus. Então, quais são as bases da nossa vida cristã? Daí Paulo traz uma dura advertência para nós. Muito pertinente para nós. Seja criterioso com aqueles que ensinam na igreja. O falso ensino estava sendo disseminado no seio da igreja. O falso ensino hoje tem sido disseminado no seio da igreja. Então o que o apóstolo Paulo adverte à igreja? Seja criterioso com aqueles que ensinam na igreja. Sejam criteriosos com aqueles que ensinam na igreja. O que capacita um homem e uma mulher ao ensino da igreja não é erudição, não é conhecimento, não é isso. É ser alguém crente em Cristo Jesus, que busca diligentemente conhecer o Senhor e a sua palavra. Então seja criterioso com aqueles que ensinam na igreja. E muito cuidado com as fontes onde você tem buscado resposta para as suas dúvidas. Muito cuidado. Não é pouco, é muito cuidado. Paulo identifica, então, meus irmãos, as características destes mestres que não deveriam ser ouvidos pelos irmãos. Eles não deveriam ser ouvidos pelos irmãos. Eu me recordo que nas minhas lides como presbítero do nosso presbitério, participando da nossa comissão executiva por muitos anos, quantos problemas enfrentamos. E eu me recordo de certa vez, nos reunimos com um conselho de uma igreja do nosso presbitério. E o presbítero afirmava, um homem simples, ele afirmava que aquele pastor estava ensinando, o que o pastor estava ensinando não era segundo a sã doutrina. E era um homem simples, meus irmãos. Mas aquele homem, na sua simplicidade, ele tinha convicção da sua responsabilidade sobre aqueles que ensinavam em sua igreja. E ele estava certo. Ele estava certo. Aquele homem cheio do Espírito Santo, com toda a sua simplicidade, enfrentou o pastor da igreja, que estava ensinando falsos ensinos. E tanto é que esse pastor nem está mais no nosso meio hoje.
Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Então, quais são as características desses mestres que não deveriam ser ouvidos pelos irmãos? Quer seja no púlpito, nas escolas bíblicas ou nas plataformas digitais. Uma vida que não reflete os valores do reino de Deus. Olha o que diz Paulo. É orgulhoso, versículo 4. É orgulhoso e nada entende. Segundo a piedade, uma vida humilde e reverente diante de Deus e do seu semelhante. Essa é a segunda piedade. Paulo diz, mas estes que ensinam, esses falsos mestres, eles são orgulhosos e nada entendem. Superficialidade. Testem eles, meus irmãos. Testem eles. Tenham a ousadia. Testem eles. Testem eles. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras. Está só na superficialidade. Não tem profundidade. Não tem conhecimento sólido. E tem uma vida que não reflete os valores do reino de Deus. Não reflete os valores do reino de Deus. Então, cuidado com esses. Paulo continua, uma vida que não reflete os valores do reino de Deus, um ministério que não reflete as virtudes do evangelho. Qual é o fruto destes que ensinam falsos ensinos, diz Paulo? Qual é o resultado disso? Versículo 4 e 5, que resultam em invejas. Qual é o resultado do ministério deles? Inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Qual é a virtude desses ministérios? Qual é? Inveja, briga, difamação, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente o quê? Corrompida. Tem tanto influenciador digital ensinando um falso evangelho, porque existe uma multidão de pessoas, desejosas por esse ensino. Desejosas por esse ensino. Com a mente corrompida e que são privados da verdade. Porque os de Bereia eram o que, meus irmãos? Mais nobres que os de Tessalônica. Nós temos que checar aquilo que nós ouvimos. É um ministério que não reflete as virtudes do evangelho. Você quer checar a fonte que você tem buscado resposta às suas perguntas? Cheque se o ministério reflete as virtudes do evangelho. Terceiro, Paulo nos orienta sobre esses que nós não devemos ouvir. Uma visão equivocada da vocação cristã. Uma noção equivocada. Olha o que diz o texto, versículo 5, 9, 10. Os quais pensam que a piedade é o quê? Fonte de lucro. Que os ministérios são fontes de lucro. Os que querem ficar ricos caem o quê? Em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Uma visão equivocada da vocação cristã. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Não desejamos lucro algum. Não desejamos lucro algum. Agora, esses que olham para a vocação de maneira equivocada, achando que ela pode ser fonte de lucro, Paulo diz, foge deles. Foge deles. Em todos os aspectos, meus irmãos. Pastores e presbíteros,
foram chamados pelo Senhor para servir as suas igrejas. Servir. O que guia o nosso ministério é: convém que o Senhor Jesus cresça e que a gente o quê? Diminua. O que deve se manifestar de maneira clara é o Senhor Jesus e sua palavra. Nós somos servos inúteis. Só fazemos, na melhor das hipóteses, aquilo que o nosso Senhor nos orienta. Então, cuidado com estes que ensinam em nossas igrejas. Não ouçam esses cuja vida não reflete os valores do reino de Deus. Não ouça esses cujo ministério não reflete as virtudes do evangelho. Se aparte desses que têm uma visão equivocada da vocação cristã. Terceiro, já caminhando para o fim. Uma vida, Paulo diz, estamos respondendo. Quais são os princípios de uma vida cristã genuína? Quais são os princípios? Orientada pela palavra, guiada numa visão de objetiva de viver os valores do reino de Deus, que discerne o falso ensino, que se afasta dos falsos mestres, mas também é uma vida que é orientada, diz Paulo, pelo altruísmo. Pelo altruísmo. Quero explicar rapidamente para vocês isso. Como que é uma vida orientada pelo altruísmo? O apóstolo vai nos ensinar. O coração orientado pelo contentamento em Deus e não pelo consumismo. Coração orientado pelo contentamento em Deus e não pelo consumismo. Verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Qual lucro? Os lucros advindos de uma vida cheia do Espírito Santo. Não o ouro e a prata que se corrompem, mas as virtudes do Evangelho. Então, o coração orientado pelo contentamento e não pelo consumismo. Eu descobri, diz o apóstolo Paulo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo era tolo. Paulo, ele não conhecia aquilo que era bom. Mas para Paulo, a realidade da vida se concretizava pela realidade de Cristo Jesus caminhando ao seu lado. Não importa como será a jornada. O que é definitivo na nossa caminhada enquanto discípulo é o fato de que o Senhor estará conosco. É isso que minimiza, é isso que dá força, é isso que nos encoraja. Mas Paulo continua, uma percepção clara, meus irmãos, da brevidade, da finitude da vida e de que tudo passa. Eu sei que nós não gostamos desse assunto, eu sei que não, mas nós temos que ter a consciência da finitude e da brevidade da vida. Versículo 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. A vida passa de maneira rápida. Aquilo que tinha valor hoje pode não ter valor amanhã. E o apóstolo Paulo fala que é necessário nós compreendermos a finitude da vida. Porque nada trouxemos para este mundo e dela nada podemos levar. Por isso que podemos ser generosos. Por isso que podemos ser altruístas. Por isso que podemos amar o nosso semelhante de maneira objetiva. Irmãos, todas as riquezas, vou ser polêmico agora, todas as riquezas deste mundo são iníquas. Todas as riquezas desse mundo são iníquas. Nós mudamos essa realidade com o fim do que nós fazemos delas.
Nós ressignificamos, vou usar uma palavra da moda, nós ressignificamos isso. Mas todas as riquezas desse mundo são de origem iníqua. Todas são. Todas são. Uma percepção clara da finitude da vida. Ele continua, o apóstolo Paulo continua nos ensinando. Uma base da vida de um bom calvinista. Um estilo de vida simples. Um estilo de vida simples. Qual é o tripé da filosofia de vida dos calvinistas? Trabalho, vida simples e poupança. Vida simples. Pois, diz o versículo 8, pois tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O materialismo que graça no nosso meio hoje se fundamenta no princípio do sempre mais. A gente compra o nosso celular e já quer o modelo novo. A gente está com o nosso computador e já quer o modelo novo. Né? Antiquado a gente fica quando está com o modelo antigo. Eu nunca usei iPhone, irmão, só para descontrair um pouquinho. Não sei, é caro, mas enfim. E estava lá com o meu telefone de todo dia. Daí a empresa falou para mim que ia me dar um telefone. iPhone, eu falei, beleza, ganhei um iPhone. Quer dizer, ganhei não, né? Ganhei. A minha sobrinha olhou, tio, você saiu da Idade Média, tio, você tem um iPhone. Eu falei, nossa, não sabia que era tudo isso, né? Que eu tinha mudado, antes e depois do iPhone eu me senti, sabe? Sebastião antes do iPhone e Sebastião depois do iPhone. Eu me senti um cidadão de outra categoria. Eu percebi que o mundo se divide em dois grupos. Os que têm iPhone e os que não têm iPhone, na visão da minha querida sobrinha. Mas vamos lá. Então é isso. Uma vida orientada pelo altruísmo. Coração orientado pelo contentamento. Uma percepção clara da finitude da vida. Um estilo de vida simples. Simples. Cito agora Hendrickson, literal. A pessoa realmente piedosa tem paz com Deus. A pessoa realmente piedosa tem paz com Deus. Alegria espiritual. Certeza da salvação. Convicção de que para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para os que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Daí ela não sente necessidade de muitos bens terrenos guardados para muitos anos, que jamais podem satisfazer a alma. Ela vive contente com o que tem. Por quê? As possessões terrenas não pertencem à alma, o que é evidente à luz do fato de que nada trouxemos ao mundo, justamente como é evidente que nada podemos levar. Essa era a resposta que eu gostaria de dar nessa manhã sobre quais são os princípios de uma vida cristã genuína. E quero concluir, meus irmãos, quero finalizar a minha mensagem, cujo propósito, então, foi responder quais os princípios de uma vida cristã genuína, com a célebre afirmação do reverendo John Piper, a sua marca do reverendo John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Como podemos ter uma vida cristã genuína? Como podemos? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Você crê assim? Você vive assim? Pensem nisso e Deus muito os abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor em Cristo Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque através desse sacramento, pela fé, nós cremos que Cristo está presente, Senhor.
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor opera em nós, fortifica-nos e renova-nos, ó Deus, quando comemos do pão e bebemos do cálice. Nós cremos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos comunica o Teu Evangelho, ó Deus. E através do Teu Santo Espírito, o Senhor fala aos nossos corações que somos perdoados, amados, transformados, ó Deus, pelo Teu poder. Nós Te agradecemos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe a busca, o desejo, os problemas, as lutas, as dúvidas. E neste momento, ó Deus, de plena comunhão do Teu povo com o Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos convença, nos transforme, retire toda a dúvida, todo o véu que existe nos nossos olhos, no nosso coração, para que possamos abraçar a Deus uma fé firme e vigorosa no Senhor, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.